Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você, Gabriel? Graças a Deus. A internet deu uma melhorada, né? Estava péssimo. É mesmo? Aqui também estava ruim. Não, e hoje vai ser uma coisa um pouquinho mais chatinha da gente ver. Nem todos vão poder estar assistirem, né? Verdade. Um minutinho aí para ver se o pessoal entra. Eu acredito que a gente consiga ver o resto em uma aula. E aí amanhã eu posto um exercício para vocês fazerem. No horário da aula de amanhã, a gente pode tirar dúvidas também. E da mesma forma a gente consegue marcar a data do último exercício aí, né? Com avaliativo de notas maiores. Dá mais um minutinho. 3 pessoas só, nossa. A parte principal que vocês precisam conhecer dessa questão das responsabilidades da Previdência Social, além daquela questão da abertura da CAT que a gente viu nas últimas aulas, mas agora entra nas questões das prestações dos serviços, né, por parte do Instituto Nacional de Previdência Social. Deixa eu já volto aqui. Aí a gente vamos ver um pouquinho uma parte hoje que é um pouquinho meio, precisa um pouquinho de exercício de raciocínio. Estou cansado. Bom. Tô parecendo sexta-feira. Tá mesmo, é apenas terça-feira. Nossa, fala não. Bastante pesado semana. Engraçado que ela tá voando, né? Ontem eu não vi nem o dia passar, mas eu assustei, era 10 horas da noite. Quantas pessoas participaram na aula anterior? Eu nem vi. Estava tão focado com o exercício. Entendi. Eu tô vendo que tem muita gente reclamando. Tava ruim a internet. Realmente estava, né? Aqui também tava ruim, mas aí deu uma resetada, ela melhorou. Bom, vamos, na continuidade a gente termina essa matéria aqui. Amanhã eu passo o exercício, acho que eu não vou entrar em outra matéria hoje não, porque senão para a gente não confundir muito. O que a gente vai ver hoje aqui precisa de um pouquinho de raciocínio. Todas as questões que nós vimos sobre acidente do trabalho, sobre as doenças ocupacionais, ela traz sempre, é claro, uma responsabilidade da empresa em todo o âmbito, se é prevencionista, se é corretiva, né, na questão do judiciário,
sempre entra todas essas questões de responsabilidades da empresa, mas também o trabalhador, como um contribuinte do governo, existe também uma responsabilidade do governo sobre esse trabalhador. O governo se torna corresponsável com a empresa junto, né, nessas questões, principalmente do que diz respeito aos rendimentos dos trabalhadores na sua vida laboral. Pode chegar um certo momento, o trabalhador ele não tem capacidade de laborar, de trabalhar, e a empresa também ela não tem como manter esse trabalhador em seu quadro, pagar salário para esse trabalhador, sendo que ele não está apto para trabalhar. Então, o governo acaba aqui, né, logicamente, por ter o trabalhador, por ele ter contribuído determinado tempo, ele tem que arcar com as responsabilidades, principalmente, né, de rendimentos desse trabalhador. Acontece um pouco nos dias de hoje, do INSS, ele observar, né, logicamente, depois de uma investigação, observar que a empresa ela não tomou todas as ações que ela devia tomar, que a empresa ela não observou todas as normas, as leis, e colocou vigente, colocou em prática de forma, podemos assim dizer, satisfatória e com excelência, veio, né, o INSS a enxergar que seria necessário e que é necessário o estar somente retirando dos cofres públicos, né, cobrar da empresa a responsabilidade disso. Por que o trabalhador ele adquiriu uma doença ocupacional ou ele se acidentou, sendo que a empresa ela deveria ter tomado medidas que evitasse ou que atenuasse, né, essa exposição a tal agente de risco, a tal risco, e ela não tomou e o trabalhador veio ter isso como consequência. Então, né, estamos vendo alguns casos hoje de ações de regresso, né? O governo, o Instituto Nacional de Seguro Social, ele entrando com processos contra as empresas, solicitando das empresas respostas, e até explicações por que esse trabalhador chegou nesse tipo de condição. Manda ofícios, já respondi até alguns, mas mais não por acidente ou por doença. Eu tive que responder alguns por aposentadoria especial. Até a aposentadoria especial ele te questiona. Por que esse camarada ali está aposentando especial? Sendo que a empresa ela tinha que ter tomado as ações e ela não tomou. Então é normal isso e muito mais, né? Eles, né, para mim, do meu ponto de vista profissional, talvez, né, não arraigado nas questões políticas entre empregados ou empregador, ou direitos do empregador, direitos dos empregados, mas sim como uma visão ampla, uma visão maior por cima desses dois eixos. Eu consigo observar que o governo também ele não tem que assumir muitas das coisas, sendo que o trabalhador em si ele tem que ter as suas medidas, contribuir, mas também contribuir para a preservação da própria saúde, da própria capacidade laborativa. Como o empregador também ele tem que cumprir com suas obrigações, né? Adotando as medidas de controle necessárias para a exposição dos seus colaboradores. Então, eu acredito sim que o INSS ele tem razão nisso, em cobrar, em saber por que ele tem que pagar isso aí, né? Sendo que esse dinheiro que está sendo retirado, por mais que nós temos inúmeros contribuintes, ele não vai retornar, ele não vai voltar. Então, o que acontece? As ações de regresso. O INSS, o que está fazendo? O INSS está entrando contra as empresas, né, cobrando das empresas o que ele teve que pagar para os trabalhadores, porque as empresas deveriam ter tomado medidas e o camarada veio ficar doente. E como que funciona isso? Existem as prestações por acidente de trabalho ou doença ocupacional. Quais são as obrigações do governo, da Previdência Social, né, do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, que ela tem que tomar? Primeiro, né, a reabilitação do profissional.
ela tem que adotar medidas, né, para reabilitar esse profissional, sendo pelo SUS, o camarada ele vai procurar um tratamento particular, observando, é claro, sempre as condições que o médico, né, do INSS, no caso o perito, ele vai apontar para aquele trabalhador. É lógico que a gente vê, que nós vimos, né, vemos, até no jornal a gente vê muita coisa errada, algumas, entre aspas, vamos assim dizer, covardias de alguns peritos, né? Liberam, falam que o camarada está apto para o trabalho, o camarada não está. Fala que o camarada está apto a retornar ao trabalho e a pessoa está para morrer, está com tanto de dor. Isso acontece demais. Da mesma maneira que nós vemos no jornal, vi casos de peritos médicos, né, de peritos que foram presos, servidores públicos foram presos, porque estavam dando auxílios, doença, auxílio acidente, para pessoas totalmente bem, totalmente aptas para o trabalho. Sendo assim um desvio de dinheiro, né? Vou te dar um benefício e desse benefício você me retorna tantos por cento. Nós vimos no Fantástico isso aí. Aconteceu, né? Eu vi até no INSS, o pessoal de São Paulo, uma reportagem sobre isso. Então, realmente, o INSS, as pessoas que têm responsabilidade, né, sem toda essa questão de roubalheira, né, econômica, infelizmente, que o Brasil tem, realmente ele tem que apertar um pouquinho, procurar saber mais do que está acontecendo. Mas ele tem as suas obrigações. Existem os benefícios pecuniários, que nós chamamos, né? E os benefícios pecuniários, eles são 4 tipos de benefícios, pessoal, de acordo com o item 3 lá da apostila que eu passei para vocês. E a gente precisa conhecer isso aí e saber, né? Até mesmo benefício próprio, a gente saber quais são os nossos direitos, mas também para a gente conseguir cumprir o que é legal dentro da empresa, tá? Quais são os direitos que os trabalhadores têm, né? Então nós temos auxílio-doença, ok? Aquele trabalhador que ficou doente por uma exposição ocupacional, com exposição a uma doença ocupacional, que é aquela, né? Recapitulando, que ela é proveniente da exposição laboral aos agentes físicos, químicos, biológicos, sem medidas de segurança, sem medidas coletivas que tornem, né, dentro do limite de tolerância ou sem equipamentos de proteção individual, né, quando eles estão acima do limite de tolerância, ok? Nós temos a aposentadoria por invalidez, pessoa que chegou num nível ocupacional da sua doença, que ela ficou inválida, tá? Então nós temos a aposentadoria por invalidez, nós temos também o auxílio acidente, tá? Que é que a pessoa ela se acidentou e ela vai ter que ter um tempo para sua reabilitação profissional, o INSS vai cobrir esse período, tá certo? Nós vamos ver quais são os valores, quem é que tem direito, quem não tem, quando começa, quando cessa, tá? A gente precisa saber disso aí. E nós temos também as pensões, né? As pensões. Fica, é claro, né, para os dependentes ou para um acidentado do trabalho, que em virtude de um acidente nunca mais, né, a incapacidade dele, ela é permanente, nunca mais ele vai poder retornar ao trabalho. Tá? Então nós temos esses 4 tipos de benefícios, tá? O auxílio-doença, nós temos a aposentadoria por invalidez, nós temos o auxílio-acidente e nós temos as pensões, ok? Quem são as pessoas que são beneficiadas por esses 4 auxílios, por esses 4 tipos de auxílios que o Instituto Nacional de Seguro Social é responsável para servir, né, aos seus contribuintes? Os acidentados, né, no caso do acidente do trabalho, no caso também, isso no acidente do trabalho, porque ele equipara essa doença ocupacional, então pode ser quando a pessoa se acidenta de forma imediata, a gente observou o acidente, ok? Ou então, por forma mediata, foi observado por um nexo causal que o diagnóstico médico
do médico do trabalho observou que ele realmente obteve uma doença ocupacional pela sua vida laboral ou pelo seu período laboral com a exposição àqueles agentes ambientais. Então, nós temos o acidentado e nós temos também os dependentes do acidentado ou os dependentes dessa pessoa que ficou doente. Então, quando eu falar assim, quais são as pessoas que têm direito aos benefícios? Quem são os beneficiários? Os acidentados do trabalho, que logicamente equipara-se tanto ao acidentado quanto a uma pessoa que sofreu uma doença, desde que obteve o nexo causal, né? Nexo causal, gente, lá relembrando, é a relação direta entre o exercício do trabalho e a doença ocupacional, foi observado em todos aqueles critérios que nós vimos anteriormente, né? Sobre a exposição, sobre os controles que a empresa precisa ter, observando as práticas corretas dentro do programa de controle médico e de saúde ocupacional, né? Observando antecipação, reconhecimento, monitoramento, controle e melhoria contínua dos agentes ocupacionais. Então, né, equipara-se essas duas coisas aí que nós vimos, inclusive da última hora, tanto acidente do trabalho como a doença ocupacional. E nós também temos os dependentes. Quem são os dependentes? O cônjuge e filhos, né, desse acidentado, ok? Quais são as condições para concessão? Quando eu vou começar a ter direito, né, de usufruir desse meu benefício? No caso do auxílio doença ocupacional, ele vai começar a partir do afastamento do trabalho por incapacidade laborativa, ok? Se eu tive uma doença ocupacional, quando que eu vou começar a receber? A partir do momento que eu estou afastado do trabalho, isso mediante um laudo médico, tá? Por incapacidade laborativa temporária por acidente de trabalho. Então, é uma doença ocupacional que ela é temporária, existe um tratamento para ela. Logicamente, se o médico observar, na hora de observar essa doença, viu que o espectro que a pessoa ficou exposta é muito forte, né, que não tem cura, o cara ele já automaticamente vai aposentar o cara por invalidez. Ele não vai dar um auxílio-doença, mas na maioria das vezes ele passa por esse auxílio-doença para que se faça, né, um estudo melhor, para ver se os camaradas se recuperam. Às vezes, muitas das vezes, o cara não se recupera. Ele vai ter um auxílio-doença e chegar num nível até se caracterizar por uma aposentadoria especial. Mas isso, né, agora, dependendo do que for, da gravidade dessa doença ocupacional, o médico pode chegar e falar assim, não, já vou aposentar ele por invalidez, ok? Logicamente, se esse cara não vier morrer, né, com pouco tempo. Se ele morrer pouco tempo, não, aí ele vai ter, esse benefício vai se tornar uma pensão, tá? Para os seus dependentes. Ok? Ou então o cara ficou totalmente inválido agora, o cara está vegetando, então ele vai ter que receber uma pensão, né? Não vai ser um auxílio-doença. E a gente vai ver que cada um desses benefícios tem um quantitativo, ok? Desse benefício, em cima do último salário ou dos últimos salários que o camarada contribuiu. Beleza? Então, no caso do auxílio-doença, ele vai ser concedido ao beneficiário, que vai ser ao acidentado ou o acometido pela doença, a partir do momento do afastamento do trabalho, tá? Em que ele se torne incapaz de trabalhar, ou nós chamamos tecnicamente de incapacidade laborativa temporária por acidente de trabalho. Ok? Ou também, no caso, é claro, por uma doença ocupacional. Nós vimos, né, como repetindo nas aulas anteriores, que a importância, que a caracterização do acidente do trabalho é a mesma da doença ocupacional. Simplesmente um é imediato e o outro é imediato. O acidente é imediato e a doença ocupacional ela vai vir por tempo de exposição, o que a torna imediata, tá certo? Quando que começa o benefício? Qual que é a data, né, de início do pagamento no caso de uma doença ocupacional
ou no caso de um acidente do trabalho por incapacidade temporária. Ela começa a partir do 16º dia consecutivo do empregado, ok? Então, o camarada começa a receber a partir do 16º dia. Isso pelo INSS. Do 1º ao 15º dia, paga a empresa. A empresa é responsável. A partir daí, se o camarada ficar 10, 12 anos, até ele, né, se tornar ter o benefício por invalidez, né, e assim ficar discriminado pelo período do INSS, quem vai pagar, né, esses valores, né, dos rendimentos desse trabalhador será o Instituto Nacional de Seguro Social, ok? E quando que acaba? Qual que é a data da cessação disso aí? Quando que ela vai cessar? Ela vai cessar no caso da morte desse camarada. No caso da morte, ela vai deixar de ser auxílio-doença, ela vai se tornar uma pensão dos dependentes. Né? Na concessão de auxílio acidente ou aposentadoria, então se o camarada ele se tornar, você viu que essa doença dele, ela deixou de ser temporária, ela vai ser algo permanente, tá certo? Então ela vai deixar de ser um auxílio-doença, vai se transformar num auxílio-acidente, tá? No caso da morte, né? Ou no caso de auxílio, da concessão do auxílio acidente, se tornar em uma aposentadoria, ou então da incapacidade. O cara se tornou incapaz, a incapacidade, igual falando, né? Repetindo, a incapacidade ela não é temporária, ela vai ser permanente, ela vai deixar de ser um auxílio-doença e ela vai se tornar, né, um acidente, um auxílio-acidente, que nós chamamos. Que ela vai ser por concessão de aposentadoria, ou então o cara morreu e a gente vai dar o óbito nele, que automaticamente vai se transformar numa pensão para os seus dependentes. Tá? Estou falando que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, que é um pouquinho bem complexo essa questão das prestações por acidente do trabalho ou doença ocupacional por parte do Instituto Nacional de Seguro Social. Tá? No caso também de alta médica, se o camarada não recebeu alta médica, a incapacidade temporária ela terminou, né, e o camarada retornou ao trabalho. Ele recebeu uma alta médica. Quem vai fazer essa alta médica aí, na maioria das vezes, será observado pelo perito oficial, o perito do INSS, tá, que é o médico. Eu já vi casos, pessoal, aí entra toda uma discussão, o pessoal entra com processo contra o INSS. Eu já vi o camarada, perito oficial, ele dá a incapacidade, o médico da empresa, ele observa a incapacidade para o trabalho e o perito do INSS fala que o camarada está capaz, fala que o camarada está apto ao trabalho, aí começa aquela guerra. Nesse período, o INSS não paga e nem a empresa paga. O profissional ele tem que procurar um advogado rápido, um advogado bom, trabalhista bom, para entrar rápido contra o INSS para ele recuperar esse período aí. Já vi casos de pessoas ficarem 1 ano sem rendimento nenhum, nem da empresa, porque o médico da empresa reconhece que ele é um incapaz para trabalhar, mas o INSS observa que ele é capaz para trabalhar. Aí você me pergunta, Gabriel, quem é certo e quem é errado? A justiça que tem que julgar. O juiz é que tem que entrar nisso aí. Ele tem que chegar e avaliar todas as partes. Ele vai ter que pedir uma perícia, tá certo? Talvez de um médico à parte, sem ser o médico da empresa, sem ser o médico do INSS, pedir lá uma perícia para ver se ele vai dar concessão ou ele vai cessar esse benefício desse trabalhador. E aí, gente, é um momento muito triste que eu observo, que eu já vi na vida de vários profissionais, é um momento muito pesado. Eu acho que o pessoal poderia achar um meio termo entre isso aí, talvez dividir esse bolo no meio, eu pago uma parte, a empresa paga a outra, para que a pessoa não fique desguardada, não fique sem seu rendimento. Já vi caso do camarada, às vezes, passa fome, família passando fome, e ele talvez tinha o direito, mas o INSS não quer reconhecer e a empresa não pode aceitar que ele retorne ao trabalho da mesma forma
que ele estava, porque ele vai piorar a situação, principalmente se os riscos são mensurados, aquelas atividades que os riscos não vão deixar de existir. Então aí precisa sim da parte jurídica, de advogados bons para isso aí, tá? Para conseguir apoiar essa pessoa nisso aí. Somente assim, gente, somente assim. E se deixar isso, né, isso vai só postergando, vai postergando, e quanto maior o prazo, né, se a pessoa que chegou na situação, eu falo com vocês, está mesmo talvez para a vida pessoal de vocês, ou para a vida profissional, que vocês possam vir apoiar alguém, né, futuramente com a empresa. A pessoa chegou na situação, entra logo, procura um advogado rápido. O mais que o advogado vai te cobrar ali uma porcentagem quando sair o seu benefício, melhor do que nada, porque você não, a pessoa vai ficar sem receber nada. Hoje eu li uma matéria uma vez que o INSS estava pagando bônus para os médicos do INSS que cortassem benefícios de alguns profissionais que às vezes estavam recebendo. Seja para ser, né? Então o camarada acaba que ele não olha muito o lado do profissional, ele nem se joga ao lado da empresa, que a empresa também não tem obrigação de pagar. Se o seu médico do trabalho está falando que não vai pagar, que esse camarada não vai retornar ao trabalho, nenhum juiz também vai contra esse médico do trabalho da empresa. O juiz não é médico. O juiz não pode falar assim, pegou um caso de uma mulher aqui em Monlevade, que eu fiquei sabendo. Ela trabalhava numa lanchonete, ela fazia hambúrguer e ela estava com 12 tumores, alguma coisa assim, que o colega me falou. E ela sentindo muita dor, e o cara do INSS falou que ela tinha capacidade para trabalhar. E o médico trabalha e falou, não vai voltar para o trabalho, a pessoa não tem condições de trabalhar. E aí a pessoa entra naquele meio. E aí ela ficou ali mais de 8 meses sem receber de nenhum lado. Então aí entra, gente, uma falha muito grande que nós temos em nossa legislação, que nós precisamos, que os governantes, eles precisam observar isso aí e dar um jeito. É claro que existem as pessoas de má fé. Eu conheço, logicamente não jamais falarei o nome, mas eu conheço pessoas que estão com auxílio-doença ou aposentado por invalidez, dois, inclusive. Aposentado por invalidez, o cara recebe um salário ótimo, a vida do cara é só pescar, carregar motor pesado de bote para cima e para baixo, para ir pescar. Então, é uma vida muito boa. Tem um que é dono de um dos maiores bares que tem em João Monlemar, agora não tem. Não está fazendo por causa da pandemia. Mas se olhar para o cara, dá até gosto, o cara carregando caixa de cerveja para abastecer o freezer dele, e o cara recebendo auxílio ou aposentado por invalidez, que eu não sei diretamente qual que é o benefício que ele recebia, mas ele era fichado numa multinacional e por problema de coluna ele foi afastado. Mas para receber o auxílio dele, continuou trabalhando por fora, aí eu acho que sim, o INSS ele tinha que investigar, mas não só a empresa, também tinha que investigar essas pessoas, esses profissionais que fazem isso, e pedir até ressarcimento disso aí. Eu quero ressarcir esse valor que você recebeu aí, né? Muitas das vezes ele recebe isso por fora, ele não vai, às vezes, se for um comércio, está em nome de outra pessoa, se for um outro valor que o cara recebe, o cara não vai declarar, isso é sonegação de imposto e está roubando, o governo. Então, acho que é muito sério isso. Acho que realmente o INSS tem que apertar mesmo, porque nós estamos falando aqui, estou te contando 2 casos que eu sei, mas são milhões e milhões de pessoas que fazem isso. E o valor, gente, que a pessoa recebe, no caso do auxílio-doença, a partir da data de início, e até a data da cessação, desculpa, que for cessado esse benefício, é 91% do salário de benefício, 91% do salário dela. Tá? É o auxílio-doença, a pessoa vai receber esse valor, 91%. No caso da aposentadoria por invalidez, que é o segundo tipo de beneficiários que nós temos, tipo de benefício que nós temos, que os beneficiários também são os acidentados do trabalho e também os que tiveram, doença ocupacional.
eles vão começar a receber esse auxílio a partir, né, da data do auxílio-doença, ok? No dia que o auxílio-doença terá início, ou no dia seguinte à cessação do auxílio-doença. O que acontece? A aposentadoria por invalidez, o camarada é o seguinte, ele recebia o auxílio-doença, não recebe mais. Esse camarada ele não conseguiu, o governo entendeu que ele não tem capacidade, que a capacidade dele não é temporária, ela é permanente. Então, ele aposenta por invalidez, ok? Vai terminar essa aposentadoria, quando que vai ser cessado o pagamento desse benefício? Quando essa pessoa morrer, tá? Ou se por acaso esse camarada se tornar válido. O cara não é mais inválido. Aconteceu demais no ano de 2017. No ano de 2017, todos os aposentados por invalidez foram chamados pelo INSS e passaram pelo médico. Muitos tiveram retorno ao trabalho. Tiveram que, logicamente, teve um cálculo, tá, gente? O camarada ficou 10 anos aposentado por invalidez, hoje o INSS resolveu retornar esse camarada ao trabalho. Então, houve um cálculo jurídico por esse período, o camarada só, não, então o cara falta tanto tempo ele aposentar, ele vai trabalhar só, né, não sei te falar de cabeça como que é, mas existe um cálculo específico para isso, que diminuiu o tempo que ele precisava de trabalhar. Não, se você trabalhar mais 5 anos, você aposentar diretamente. Se você trabalhar mais 2 anos. Né? Tive casos de amigos meus também, amigo meu foi um só. Nesse caso, que estava recebendo a aposentadoria por invalidez, ele mandou ele retornar ao trabalho, ele perdeu o benefício, ele teve que arrumar um serviço, terminar o período, né, de contribuição dele e agora está aposentado diretamente. Então, existe um cálculo. Logicamente, a pessoa que passou de 5 anos, não tem como você retirar um benefício desse da pessoa. O governo não pode fazer isso. Não, a partir de hoje, não. Não, agora, vou estar diminuindo o seu benefício para você ir se aproximando e voltar à ativa. Não pode chegar e cortar de uma vez, não. Existe um período de carência para isso aí. Houve, né? E qual que é o valor que a pessoa recebe por aposentadoria especial? 100% do salário. Ela vai receber 100% do salário dela. Ok? Nós temos também o auxílio acidente, que é em virtude, né, da redução da capacidade laborativa por lesão acidentária. Na maioria dos casos, o camarada vai ter uma perda, uma incapacidade temporária, tá certo? E o cara vai receber, né, esse auxílio acidente dia, né, seguinte à cessação do auxílio doença. Ou seja, cessou de pagar o auxílio doença, viu que o camarada ele teve uma incapacidade pequena, mas ele ainda pode retornar ao trabalho, mas o cara não quer, por exemplo, retornar ao trabalho na função que ele tinha anteriormente. Ele pode retornar com uma outra função. Porém, a função que hoje ele está para trabalhar recebe menos. Aí eu não quero receber isso aí. Então, automaticamente também, o governo ele vai diminuir o valor do benefício desse trabalhador. Ele vai receber somente 50%, tá, do salário de benefício. Vai diminuir por 50% do salário dele. Se você não quer trabalhar numa outra função que você hoje pode trabalhar, antigamente você podia ser um mecânico, hoje você pode ser um atendente, né, de telefonia. Porque talvez, não sei, o camarada ficou ali, perdeu uma perna. Então o cara não tem como ele ser um mecânico, um montador de andaime mais. Então o cara ele não quer voltar para a ativa, ele quer receber um benefício. Ele vai receber 50%. Tá? Quando é que vai acabar isso aí? Quando vai cessar esse benefício? Quando se tornar concessão de aposentadoria, vai falar, não, o governo vai entender que esse camarada ele não vai receber um auxílio acidente, mas ele vai ser aposentado por invalidez. Então, se ele for aposentado por invalidez, ele vai receber o salário total, que é 100%, ok? Ou em caso de óbito, o cara morreu. Então, vai cessar esse benefício dele aí. Tá certo? E o quarto e último
auxílio que nós temos, né, de benefícios pecuniários, que nós chamamos, no caso, são as pensões, que é a pensão. Quem são as pessoas que podem receber a pensão? Dependentes do acidentado do trabalho. Vai receber a pensão desse camarada. Ele vai receber a partir de quando? Quando vai começar a condição para... Qual que vai ser a condição para esse camarada receber? A partir de, né? Quando é que ele pode receber? Quando ele é caracterizado uma pessoa que tem direito à pensão. Quando o acidentado ocorrer a morte do acidentado. Então, a empresa, o seu cônjuge, logicamente, se não tem condições, né, não trabalha, e também os filhos. Os filhos têm direito, até as idades ali de 21 anos, de receber, quando também não começam a declarar rendimentos próprios. Tá? Qual que é a data de início que a pessoa começa a receber isso? Ela começa a receber, pessoal, a partir do momento do óbito, quando ela morrer, né? Ou da entrada do requerimento, quando requerido após 30 dias após o óbito. Então, a pessoa tem que ter morrido de qualquer jeito. Para receber a pensão, né, a família, o camarada tem que ter morrido. Certo? Então, são seus dependentes que vão receber. Então, ele vai ter direito a partir disso aí, tá? Da data do óbito ou quando requerido após 30 dias após o óbito. Tá? A família requerer essa pensão aí, auxílio pensão. Quando que vai ser cessada? Quando a família vai deixar de receber esses valores? Vai deixar de receber, pessoal, quando os dependentes morrerem, tá? Ou quando acontece a cessação, né, ou cessar a qualidade de dependente. Quando que é que a pessoa perde essa qualidade ou a caracterização do dependente? Se for um cônjuge, quando essa pessoa, por exemplo, mulher nova, ela morreu no acidente de trabalho, então a mulher foi casou de novo, perde a pensão. Se ela migar, não tem problema nenhum, vai continuar recebendo. Aí até o novo marido pode usufruir dessa pensão. Mas se não, agora eu casei, meu marido ele recebe, não, você perde o seu direito. Já vi casos de pessoas às vezes casadas só mais ou menos assim, né, juntar, fazer um evento religioso lá, mas no civil não tinha nada a ver. Para quê? Para que a pessoa não venha a perder esse benefício, tá certo? Ou quando os filhos também, né, eles obtiverem recursos próprios, rendimentos próprios. Então, eles perdem a qualidade, eles saem dessa caracterização de dependentes. E o valor, né, que a pessoa recebe como benefício por causa de pensão por morte, por acidente ou por doença ocupacional, é 100% dos últimos valores ali, ok? E a gente observa o seguinte: o valor da renda mensal da aposentadoria por invalidez será acrescida de 25%, a pessoa pode aumentar, tá? Será acrescida por 25% desse valor quando comprovado através de avaliação médica pericial que o acidentado necessita de acompanhante. Isso no caso da aposentadoria especial, tá? Nosso último minuto vai acabar aqui e nós vamos retornar para a gente terminar. Na hora que acabar aqui eu já entro automaticamente aí. Então, no caso da aposentadoria especial, se a pessoa ela tem necessidade de um acompanhante, automaticamente, né, na perícia médica, observou que o cara tornou tão inválido que ele precisa de uma pessoa para cuidar, aumenta no valor dessa aposentadoria 25% dela. É direito, ok? Desse trabalhador. Então, é bastante importante, né, a gente observar isso aí. Tá? Às vezes, né, no caso, às vezes, pessoal nosso, né, dentro da família, ou até mesmo para a gente, vocês, como trabalhador, como profissionais da parte de RH, da nossa parte de RH, auxiliar os trabalhadores, né,